Boa noite, pessoal do Instagram. Olha, eu aqui depois de alguns dias ausente, né, devido a um problema de saúde que eu tive. Mas estamos de volta, recuperadas a todo vapor. E eu quero desde já agradecer a vocês por ter aí acompanhado, por ter me trazido aí palavras de conforto, felicitação, coisa de saúde, enfim. Mas graças a Deus no final deu tudo certo. Foi dias bem desafiador, porque para quem não sabe, eu tenho um problema de febre reumática, então tive uma crise e realmente foi bem complicado. Em seguida veio uma gripe e tudo aconteceu ao mesmo tempo, mas tá tudo certo. E na live de hoje, a gente vai começar a aprofundar um pouco mais o conteúdo voltado ao conhecimento de nós mulheres sobre nós mesmas. É um assunto do qual a gente acaba negligenciando. E o fato de termos esse comportamento, de negligenciarmos esse lado tão característico nosso, já digo para vocês de antemão, não é uma culpa nossa. Na verdade, a gente vive num momento muito, sabe? A gente está numa era onde nós mulheres aprendemos que temos que dar conta de tudo. Neuziane Nascimento, boa noite, seja bem-vinda. Temos que dar conta de tudo, então a mulher do século XXI, ela tem uma diversa gama de papéis. Ela se sobrecarrega, ela assume vários papéis, ela assume várias responsabilidades ao mesmo tempo e acaba cometendo essa falha de não parar um pouco para olhar para si mesma, para conhecer um pouco a si mesma, conhecer os sinais que o nosso corpo dá. E desde 2021, eu venho estudando muito sobre isso, né? Estudando como nós mulheres temos esse lado tão peculiar, né? E como ele influencia tanto em nossa vida. E por conta de tantas coisas em nossa volta, a gente acaba negligenciando de fato, a gente acaba não dando um olhar especial para esse lado tão nosso, tá? Então, o meu objetivo aqui vai ser trazer para vocês um pouco mais de compreensão para esse lado. Digo para vocês de antemão que é um conteúdo muito vasto. Então, eu vou trabalhar nas próximas semanas, até o mês de fevereiro. Eu vou trabalhar esse conteúdo por alguns módulos, trazendo para vocês algumas informações, tá? E ali a gente vai aprofundando esses conteúdos, porque por se tratar de algo muito complexo, muitas vezes vai ficar um pouco confusa, porque para nós mulheres, que é algo que é desconhecido para muitas, vai ser confuso e tá tudo certo, mas o objetivo aqui é trazer clareza para vocês, para que vocês entendam como vocês podem utilizar o seu ciclo, nosso ciclo, ao nosso favor. Então, por isso que dentro do tema de hoje, eu coloquei exatamente, né, o estágio, né? A gente vai trabalhar exatamente isso. Como a gente vai utilizar todo esse recurso ao nosso favor, tá certo? Entender os estágios, trabalhar a parte das emoções, das conexões com a mente, com o corpo. Mas durante as próximas lives é onde eu vou estar aprofundando esse tópico. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês algo muito interessante que eu venho estudando, como eu falei para vocês, desde 2021 que eu estudo sobre isso. E, claro, eu venho me aprofundando, por ser um conteúdo bastante complexo. E um dos recursos, né, da base de meu estudo tem sido esse livro. Esse é uma das ferramentas que eu utilizo com base da pesquisa, além de outros que eu tenho aqui, blogs e por aí vai. Mas começou tudo a partir de um curso que eu fiz, aonde esse assunto veio até mim e me chamou muita atenção pelo fato de eu trabalhar com mulheres desde 2016 como treinadora de formação de liderança feminina. Então, isso para mim ficou bem claro que esse detalhe tão nosso nos favorece de uma forma tão ampla e que a gente não usa, né, de fato, pelo fato de não conhecermos, que a gente acaba realmente desperdiçando algo tão especial que possuímos. E agora eu vou trazendo para vocês esse conhecimento para que vocês não cometam mais essa falha com vocês mesmas. Então, um dos pontos que
nós mulheres, até então, grande maioria, desconhece, é esse lado cíclico, tá? Nós mulheres somos cíclicas, até mesmo como, se vocês for buscar um pouco mais lá atrás, na antiguidade, nossos ancestrais, eles utilizavam as fases da lua. Raquel Santana, seja bem-vinda, boa noite. As nossas ancestrais, elas usavam a fase da lua, as marés, para poder elas avaliar o seu ciclo menstrual, para fazer o seu controle do ciclo menstrual. E baseado na fase da lua, no nível das marés, elas também avaliavam o seu nível de energia, o seu nível de estabilidade emocional. E tudo isso foi ficando para trás, porque as mulheres do século XXI passou a ser muito mais, digamos assim, viver no automático. Não observar a si mesma, não olhar os sinais que o seu corpo está dando, não observar como de um período para o outro você muda e às vezes você nem entende o porquê essa mudança. E hoje a gente vai descobrir o porquê disso. Então, nós vivemos 4 estágios no ciclo menstrual. E esses 4 estágios, eles são divididos em fases, claro, tá? E cada fase, ela traz uma característica, ela traz um nível de intensidade emocional, ela traz, sabe, coisas bem específicas e pontuais para cada período. Então, quando é que dá início, homem? A partir de onde dá início, de fato, a esse ciclo? Tudo começa no dia 1, que conta-se a partir do seu primeiro dia do seu ciclo menstrual, ou seja, o seu primeiro dia do ciclo é quando você menstrua. Dentro desse estudo, a gente chama de fase reflexiva, é a fase 1 do seu ciclo, é a fase reflexiva. Nesse período, é um período onde o teu corpo pede para você, se recolher. É onde o seu corpo pede descanso. É onde você tem o seu nível de energia baixo, você diminui o seu nível de energia. É um momento onde o seu corpo também, a sua mente, ela pede para você meditar, refletir, sabe? Avaliar algumas coisas. Boa noite, Renda Moda, seja bem-vinda. Então, dentro desse período, o que acontece? Dentro desse período, a sua conexão com pensamentos e sentimentos e intuições, elas ficam mais intensos, porque o seu subconsciente, ele fica mais forte. Então, esse é o período para você olhar para dentro, é o período onde você vai realmente olhar para dentro de si, se retrair. É o momento de você realmente observar como essas oscilações do seu corpo, ela mostra para você o seguinte: esse momento é o momento que tá passando por um processo de limpeza, tá? O seu corpo, ele tá eliminando aquele fluxo sanguíneo, aonde, boa noite, seja bem-vindo, obrigada por participar. Aonde o seu corpo tá ali eliminando, nada mais do que aquele resíduo do endométrio, né? Já que o óvulo não foi fertilizado, então o seu corpo tá passando por um processo de limpeza. E emocionalmente falando, o seu corpo, as suas emoções também, ela passa a pedir para você olhar um pouco mais para dentro. É a fase realmente de você refletir, né? Todo esse momento de pausa que o seu corpo pede, é onde você utiliza realmente para você fazer uma autorreflexão sobre as coisas que você tem feito. Oi, Dona Jo, boa noite, Dona Jo. Gente, Dona Jo tá em trânsito e tá aqui participando da nossa live. Seja bem-vinda. Então é aquele momento que o seu corpo pede para você olhar um pouco para si. Pede para você avaliar as coisas que você tem feito, o como você tem feito, se tá valendo a pena você fazer nesse ritmo tão acelerado, tão abrindo mão de si mesma. E aí, esse é o momento ideal para fazer algumas perguntas. Por exemplo, como eu me sinto, né? E o que devo fazer de maneira diferente? De repente você tá chegando em 2024, o objetivo dessa live também, com esse tema nos próximos dias, é trazer para vocês esse nível de consciência, para você se preparar para 2024 e trazer realmente o Jonas, boa noite, Djalma, boa noite, Sérgio, sejam bem-vindos. Trazer para vocês essas consciências e avaliar, o que eu fiz até então e que não me trouxe para onde eu quero chegar.
Esse é um momento ideal para você, mulher. E, ó, aproveitar que os meninos estão na live. Gente, vocês meninos, se vocês passar até acesso a esse conhecimento, vocês vão aprender a entender melhor as mulheres, tá? Eu participo de algum grupo de meninas, onde a gente conversa e os maridos ficam tudo doido quando eu falo sobre esse assunto. Porque, para vocês meninos, mulher é um bicho complicado. E, na verdade, não somos complicadas. É porque, felizmente ou infelizmente, pelo fato de nós não conhecermos muito bem a nós mesmas, a gente acaba não compartilhando com vocês esse diferencial. E aí realmente fica tudo muito confuso. Mas vamos voltar para aqui para o tema da aula. Então, esse é o período para você olhar para você e avaliar. O que você tem feito? O que tem feito por você tem feito sentido para você? Está lhe aproximando dos seus objetivos? Você está sendo verdadeira consigo mesma? Enfim, é aquele momento do autoquestionamento. O que eu sinto precisa, né? O que eu sinto e o que eu precisa mudar e o como mudar. São perguntas que você vai fazer para você mesma. Qual seria o resultado? Como eu me sentiria? Por exemplo, suponhamos que tem algo que eu desejo mudar, porque eu não me sinto satisfeito com determinado comportamento, e eu vou fazer essas perguntas para mim mesma. Qual seria o resultado que eu posso obter mudando esse comportamento? Como eu vou me sentir a partir do momento que eu trouxer esse novo comportamento para minha vida? Você vai fazer uma avaliação, você vai começar a mensurar o que você pode estar ganhando. Nesse momento de reflexão, ele lhe convida para isso, para você realmente olhar para dentro de si e fazer ali aqueles ajustes. Olhar para você e ver o que você está deixando de lado e que você poderia passar a priorizar, por exemplo, sabe? Coisas desse tipo, certo? E isso fica muito mais simples de você fazer isso nessa fase, porque como eu falei, como o seu subconsciente ele está mais forte, o seu poder de percepção, ele tá mais intenso, você consegue avaliar e trazer uma resposta mais clara para esse seu autoquestionamento, sabe? Então, existe uma ferramenta que logo eu vou estar compartilhando com vocês nas próximas lives. Eu acredito que vai ser na sétima aula que eu vou estar compartilhando uma ferramenta, onde dentro dessa ferramenta você vai fazer esse mapa. Você vai fazer esse mapa para você começar a se auto-observar. E dentro dessa auto-observação de cada período, que é um período que dura 7 dias, tá? Porque o ciclo normal, ele gera de 28 a 35 dias. Tem pessoas que têm o ciclo de 21 dias, mas o normal é 28 dias. Então, são divididos em 4 fases. Cada fase dura 7 dias. Então, essa fase reflexiva, que é esse período do ciclo menstrual, ele vai durar nessa fase. Essas características, ela vai durar em média isso. Ah, Anne, mas e se eu for uma pessoa que não menstruou mais? Se eu for uma mulher que faça o controle, né? O controle hormonal e etc., vai funcionar da mesma forma, tá? Para quem não menstrua, aí a gente tem uma outra forma de você avaliar essa sua variação de emoção, de comportamento, certo? Essa variação mental. Então, tem uma outra ferramenta. Aqui, eu vou estar trazendo para vocês, principalmente para as mulheres que elas ainda estão vivendo esse ciclo normal. Mas vai ter uma outra live, eu vou trazer um pouco mais sobre essas mulheres que têm essa característica, tá? Então, é um período também que você pode e deve começar a observar as flutuações hormonais e o impacto que ela vai estar te causando, tá certo? Trazer também uma clareza e reconhecer os sinais que o seu corpo traz durante esse estágio e como você pode estar lidando com esse desconforto físico e emocional. Eu tenho feito alguns estudos, como eu falei, e um dos fatores que eu venho observando, inclusive nas repartições, né, é algo que pode ser levado muito. Porque, imagina só, dentro de um ambiente onde tem um grupo de 50 mulheres. Claro que essas 50 mulheres, elas não têm o ciclo alinhado. Cada uma vai de acordo com o seu período. Então, cada uma em um determinado período, ela vai estar com uma energia, uma característica emocional e mental diferente uma da outra.
Se as empresas elas trazem uma ferramenta como essa para utilizar da melhor forma, porque tem das 4 fases, tem 2 que nós mulheres conseguimos ser muito mais produtivas e proativas do que um homem durante o mês todo. Até porque os homens não são cíclicos, tá, meninos? Já quero trazer isso para vocês. Não é nada, mas vocês, homens, não são cíclicos. Então, vocês já agem de forma diferente. A sua energia, a sua é totalmente diferente de uma mulher, tá? Mas voltando aqui para o que eu estava falando. Então, imagina só, uma repartição com 50 mulheres, utilizar uma ferramenta, mapear ali. Então, essas mulheres, essa empresa vai ter um retorno muito maior e muito melhor, e ainda vai fazer com que as suas colaboradoras sintam menos impacto emocional, físico e mental nos períodos que ela precisa se recolher. Porque, por exemplo, nessa fase 1, que é a fase reflexiva, é um período que para atividades onde exijam muito mais demandas, digamos assim, complexas ou de força, já não é interessante. A mulher até faz, mas o nível de produtividade não é tão bom quanto numa fase apropriada para esse período, tá? Vamos para a segunda fase, que é a fase dinâmica. É a fase 2, onde ela acontece na ovulação, desculpe. Essa fase, sim, é a fase onde a mulher está com o nível de energia, de força, tá muito bem aflorado. Algumas semanas atrás, eu compartilhei aqui no meu perfil um vídeo, tá? Um vídeo que mostra como essas fases, como a mulher ela muda de uma fase para outra. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá, assista para você entender um pouco mais, porque tem muito a ver com o que eu tô trazendo hoje. E aí vocês vão entender que realmente, rapaz, eu não tinha parado para observar. E isso é natural, isso é muito comum. Como eu falei no início da live, nós, mulheres do século XXI, não fomos ensinadas a se auto-observar. E a gente precisa fazer isso, até mesmo para a gente se cobrar menos, se culpar menos, se julgar menos, sabe? Ensinar às outras pessoas que o fato de você, de repente, estar num período onde você está muito agitada, muito nervosa, etc. Isso não define quem você é só uma fase. Porque dentro de um período que o seu nível emocional ele vai estar um pouco mais acelerado, mais agitado, e é só por conta daquela fase que você está passando. Não define exatamente quem você é. Então, na fase dinâmica, que é a fase da pré-ovulação, por ser aquela fase que nos deixa mais empoderada, mais produtiva, ela é um período ideal para realização. Por ser uma fase onde nós, mulheres, elas estão mais produtivas, ela tem mais energia, o processo de execução, aquela coisa de fazer e tal, ela fica muito mais aflorado. Então, essa é uma fase que as mulheres, a grande maioria, é uma fase que todas elas preferiam ficar nelas para sempre. Por quê? Justamente pelo fato dessa cultura, né? De que a mulher precisa dar conta de tudo, que a mulher pode dar conta de tudo. A mulher até pode, mas não deve, não tem necessidade, sabe? Porque é como diz, é uma falta até de respeito com o próprio corpo, consigo mesmo, com as suas emoções, com a sua mente. Então, dentro dessa fase, é aquela fase onde a mulher tá ali com a bola toda para poder passar por tudo. E como é que funciona a mente das mulheres nessa fase? A capacidade de pensar de forma lógica faz com que você tenha uma sobriedade para olhar para o trabalho e para o futuro de uma forma muito maior, muito mais ampla. Tem um trecho aqui que eu marquei e aqui diz o seguinte: é a fase mentalmente mais produtiva de todo o ciclo. Ou seja, a nossa capacidade mental e de raciocínio ela está muito, sabe, na velocidade da luz. Não tem aquela resenha do pense rápido, pronto. É basicamente isso. São 7 dias que a mulher está com um nível de energia para execução, para pensamento lógico, raciocínio muito mais aflorado. Às vezes, até passa a ser algumas mulheres passam até uma imagem meio distorcida sobre isso, porque pelo fato até dela não se conhecer,
ela acaba passando uma imagem, passando uma mensagem, imagem não, desculpe, passando uma mensagem, né, para os ambientes de que ela sim, ela pode dar conta de tudo. Existe um filme, né, onde a Anne Hathaway, ela é uma protagonista, o Diabo Veste Prada, pronto, o nome do filme, o Diabo Veste Prada, onde ela é contratada para uma agência, né, de uma revista muito famosa e coisa e tal, e ela assim, ela entra num ambiente onde a chefe dela é uma mulher muito rígida, muito, né, ela cobra muito, e ela por si só, ela vai lá e se desdobra em mil e consegue dar conta de tudo. Ela entra no flow total do trabalho e ela dá conta de tudo. E tem um trecho do livro, ou do filme, desculpe, que a patroa dela, ela pede um exemplar, né, um manuscrito de um livro, e aí ela vai dizer, você não consegue dar conta de tudo? Então, imagina só, as mulheres aí fora, quantas mulheres tá alimentando isso? Por estar utilizando, muitas das vezes, características de uma fase, mas num período errado. Ana, você agora me deixou confusa, não entendi. Vou lhe explicar. Na fase dinâmica, que é a fase pré-ovulação, como eu falei, é aquela fase que você tá mais agitada. Mas se você se mantém no ritmo flow com essa característica, você entra na fase reflexiva, que foi a primeira que eu te falei, querendo manter o mesmo pico de energia, manter o mesmo nível de execução, de processo mental, de estrutura emocional. E aí você não consegue. E aí uma vez que você não consegue, o que é que acontece? Você se frustra. Quando você se frustra, o que acontece? Você se culpa. Você se culpa e começa a se autopunir. Olha as consequências que lhe traz quando você não olha para dentro de si e começa a identificar esses detalhes, essas características. Eu tô compartilhando isso para vocês porque eu vivi isso. Eu era assim. Eu assumia tudo. Eu achava que dava conta de tudo e que conseguia, e até conseguia. Mas chegou uma hora que o meu corpo foi lá e respondeu. A minha mente foi lá e respondeu. O meu lado emocional foi lá e respondeu. Então, diante dessas consequências que eu tive, foi um dos motivos dos quais me fez querer estudar um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque eu vi outras colegas de trabalho viver a mesma situação que eu, entrar no mesmo estágio de consequência que eu entrei, e umas conseguiram se sair, outras não. Outras estão até hoje à base de medicação, de terapia e etc. Sabe? E não precisa ser assim. A gente tem como se resgatar. A gente tem como trazer de voltar para o eixo, voltar a olhar para nós como realmente somos, e entender o nosso diferencial, as nossas limitações, entender que nós não somos máquinas, entender que nós somos cíclicas e que naquele dia que a gente estiver triste, sabe, desmotivada, não, porque você é procrastinadora, porque você... Não é isso, é uma fase, o seu corpo está lhe dando sinais e você não está sabendo interpretar. Você não está sabendo entender que ali é uma fase que você está entrando, que você está passando, está transitando por ela, e que você, por não saber, por desconhecer, você quer forçar. Você quer continuar sendo a executora que faz tudo, que dá conta de tudo, sabe? Que carrega o mundo nas costas. A mulher maravilha, digamos assim, né? A gente fala que existe uma síndrome, né? A síndrome da Mulher Maravilha. Então, quem vive com a síndrome da Mulher Maravilha, tá o tempo todo querendo, forçando o seu corpo a se manter nessa fase, na fase dinâmica. E aí, quando o corpo dela, quando a mente dela não aguenta mais, ela entra em desgaste emocional, físico, mental, a síndrome de burnout, o que é muito comum hoje, tá? E que, por sinal, a OMS, ela já reconhece hoje como uma doença, tá, relacionada por estresse de trabalho. Ana, você quer dizer que a gente agora vai ter que parar de trabalhar, vai ter que ser menos produtiva, vai ter que ser assim? Não, não é isso. É começar a se observar.
Quem me acompanha viu que algumas semanas atrás, essa semana, na verdade, como eu estava nesse processo de recuperação da saúde, eu não postei ainda. Mas eu estou desenvolvendo uma ferramenta onde ajuda essa mulher a fazer seu planejamento, a fazer sua organização de sua agenda e avaliar dentro de cada período como ela está ali, utilizando, sabe, produzindo de fato, sem negligenciar quem ela é, sem, sabe, se mutilar, sem se cobrar, sem se punir. Essa semana a gente já vou começar a trazer de novo essa ferramenta para vocês observar. Então lá eu utilizei como base da ferramenta a linha do tempo. E ali a gente vai dividir em 4 semanas, onde corresponde cada fase. A partir da semana 1, a pessoa começa ali a fazer o seu acompanhamento. É uma ferramenta muito legal e que vai ajudar bastante você, mulher, a olhar para dentro de você, olhar para todo o seu processo de planejamento e como você vai estar executando, como você se sente durante o processo, dentro daquele período. E isso traz para você uma clareza de que você sim é uma mulher produtiva e que você consegue dar conta das suas demandas, mas sem carregar o mundo nas costas como lhe é cobrado. E claro, respeitando cada período para executar cada área dentro do período ideal para aquela fase. Vamos lá. Então, um outro ponto positivo, né, da fase dinâmica é que a energia e a motivação é bastante crescente, certo? Você passa a dar mais importância a planejamentos, né, e estabelecimento de metas. Você consegue ter uma nitidez, você consegue trabalhar um pouco melhor isso. Você também trabalha aquela parte da criatividade. Você vai maximizar a criatividade e a produtividade durante essa fase. E aí é onde você... Uma vez que você tem uma ferramenta de planejamento, você vai pegar aquelas demandas que exigem mais força física, mental de você, você vai definir para trabalhar durante essa fase. Você vai ter um nível de produtividade muito melhor e muito maior. E isso faz com que você respire, que você olhe para dentro de você e diga assim, rapaz, faz muito sentido. Tô conseguindo ver agora que eu consigo sim ser produtiva, mas não ficar exausta, não me sentir desgastada ou com aquela sensação de que eu não estou fazendo o suficiente. O objetivo dessa ferramenta vai ser para isso. Vamos para a próxima fase. A fase 3, que é a fase da ovulação. Dentro desse conceito a gente chama de fase expressiva. É uma fase voltada aos sentimentos. E é a fase que é a fase de você se comunicar, de expressar quem você é. E a sua energia para o mundo. Também é uma fase que você vai estar adotando uma atitude natural de acolhimento. Ou seja, é daquele período que você vai estar sempre ali pensando no outro. Nessa fase, você deixa um pouco de lado você e você agora pensar mais nos outros. Então, você acolhe mais as pessoas, você passa a ouvir mais as pessoas, você apoia mais os projetos e as pessoas. Para você que trabalha com equipes ou constrói equipes, que é o meu caso, essa é uma fase excelente, porque eu vou estar muito mais ali, imersa no meu colaborador. Para você que também é gestor de empresa, de pessoas, enfim, essa é uma fase que você vai estar ali muito mais aberta para empatizar com as pessoas que estão em sua volta. Também é uma fase que a sua força emocional interior fica muito mais intensa e você também passa a ter uma tendência extrovertida de expressar quem você é. Você não tem vergonha. É uma fase que é aquela fase que você dá aquela bela gargalhada e não tá nem aí para o que os outros estão pensando. É basicamente isso. Então, é aquela fase que você se sente bem com quem você é, independente do que os outros pensem, tá? E o legal também dessa fase é que, além dessas capacidades que eu já citei, também ela lhe traz a consciência, a paciência para vocês obter o que você quer.
E isso torna um período ideal para você cultivar coisas, encorajar as pessoas e até se auto-encorajar, orientar pessoas, persuadi-las. Por exemplo, para quem trabalha com vendas. Para quem trabalha com vendas, essa é uma fase legal. Por quê? Porque além de você estar muito mais preocupado em entregar soluções para as pessoas. Oi, Vanessa, boa noite, amore. Como você está muito mais preocupada em entregar para as pessoas, ou seja, você está muito mais pro lado da escutativa, mais do acolhimento. Então, você se preocupa muito mais do que você vai entregar para o seu cliente, ao invés do que você vai receber em troca. Então, é um período para você encorajar o seu cliente a pensar um pouco mais num produto ou num serviço que vai agregar valor para a vida dele, que vai ajudar a transformar a vida dele, para levar uma orientação. Por exemplo, a Vanessa, ela é jurista, ela é advogada. Então, essa fase é uma fase legal para ela. Por exemplo, vai fazer uma audiência de conciliação. Então, ela precisa preparar o cliente dela. Então, é uma fase ótima para ela orientar como o cliente dela vai ali a conversar, a responder as perguntas e coisa e tal. Essa é uma fase excelente. Para eu, como líder, como mentora de mulheres e coisa e tal, é uma fase excelente para eu poder estar ali comunicando com os meus colaboradores, ensinando as minhas equipes, sabe, influenciando eles, como eles vão ali continuar o seu processo de crescimento. Então, essa fase é uma fase realmente assim, que é uma fase que a gente está muito aberta para o outro, mas a gente tendo a consciência de que é uma fase que eu vou estar me doando, você vai estar se doando, mas não abrindo mão de quem você é, tá? Então, o seu lado emocional, ele vai estar muito mais acolhedor, mais empático, tá certo? É bem legal essa fase. Quando eu estudei sobre esse conceito, eu digo, meu Deus do céu, como realmente é transformador e como a gente às vezes abre mão, né, de entender um pouco mais sobre quem somos, até mesmo para ajudar outras pessoas. A gente não consegue ajudar o outro se a gente não entende a si mesmo, se a gente não ajuda nós mesmos. Fica aí essa dica. Então, numa próxima aula eu vou trazer um pouco mais aprofundado, tá certo? Essa fase, principalmente para você, mulher, que trabalha diretamente com pessoas, essa é uma fase que você precisa utilizar bastante, estudar um pouco mais e aplicar, se observar, porque é uma fase que você consegue produzir muito, 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 muito quando você está trabalhando com pessoas. Porque você consegue realmente ser mais empática, se colocar no lugar do outro, tá? Fase criativa, que é a fase pré-menstrual. Como é que funciona, né? Dentro dessa fase é a quarta fase, certo? Então, aqui a gente adquire a capacidade de acessar com facilidade as informações processadas fora da nossa percepção consciente. É uma fase extremamente emocional, tá? Porém, a gente consegue também manifestar objetivos, tá? E desejos mais radicais. Boa noite, Maria de Fátima. Seja bem-vinda. Eu também grifei aqui, no trecho desse livro, uma característica, né, e um diferencial dessa fase, para vocês entenderem que quando a gente fala da fase pré-menstrual, e essa é uma fase que gera muita polêmica, né, principalmente nos primeiros dias. Por quê? Principalmente para quem trabalha, né, com pessoas, ambiente, repartições e que desconhece algumas características, o como essa fase ela influencia, principalmente no nosso lado emocional, e aí acaba passando por julgamento, acaba passando por constrangimento muitas das vezes, porque eu não sei para vocês, mas é desconfortável. Alguém chegar para você e você de repente tá naquele dia que você não tá muito bem emocionalmente, e a pessoa vai lá, tá de TPM, né? A pessoa já vem logo com esse tom grosseiro, sabe? Eu me sinto desconfortável, não sei vocês, mas eu me sinto desconfortável, principalmente quando eu ouço isso de uma outra mulher. Por quê, Anne? Porque imagina só, uma outra mulher vive exatamente tudo isso que a gente vai estudar
durante essas lives. Tudo isso que nós vamos estudar durante essas lives, todas nós, mulheres, vivemos. Claro que umas mais intensas, outras menos, mas todas nós vivemos. Então, é por isso que é muito importante a gente, além de desenvolver a habilidade da empatia, termos esse conhecimento para que quando a gente vê uma outra mulher com um comportamento com essa característica, ao invés de nós julgarmos, nós começarmos a acolher. Porque se todas nós vivemos a dor do parto, vivemos a cólica, independente da intensidade, vivemos as oscilações emocionais, mentais e físicas, que necessidade tem de você julgar uma colega de trabalho, uma amiga, uma parente, uma vizinha, quando ela tá, né? Porque muitas das vezes nem ela sabe, ela tá perto, mas ela não conhece, ela desconhece que existe esse momento que vai ter essa mudança de humor, essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento sobre quem ela é, Então, cabe a mim e a você a se permitir a olhar para ela com amor, com empatia, entender que da mesma forma que ela vive esse momento de oscilação, você também vive, ela vive, você também vive. Então, julgar menos e acolher mais, esse é o convite. Então, nas próximas lives, tudo que eu for trazer para vocês com relação a esse assunto, entenda, todas nós mulheres já viveu ou vive isso. E aí é a hora de nós realmente abraçar e acolher umas às outras. Então, uma das características físicas, uma das estratégias, física para essa fase, é tirar realmente aquele momentinho da soneca. Pode observar, quando vocês estão próximas, né, nesse período, aquela sonequinha estratégica, ela lhe dá ela renova a sua energia. Então é importante para quê? Para que você consiga trazer aquela sensação de leveza e controlar o seu lado emocional. Uma outra estratégia que você pode utilizar para trabalhar esse lado emocional é reconhecer e sentir as suas emoções à medida que elas aparecem. A gente já falou muito sobre essa questão de não reprimir as nossas emoções. Em lives anteriores eu falei muito sobre isso. E aqui eu reforço. Reconhecer e sentir as emoções à medida que elas aparecem. Oi, Natan, boa noite, Natan, seja bem-vindo. Não tente reprimi-las, ou agredir, ou agir na base, né, ou agir com base nelas. Por exemplo, quando eu falo de vocês não reprimir ou agir com base nas emoções, quando você está nesse período, tá? Quando você está nessa fase, por você estar com o seu emocional fragilizado, se você foi exposta a uma situação de estresse, obviamente você vai querer revidar. Ação, reação. Então, o convite aqui, a partir do momento que você tem a consciência dessa fase, do como você pode se encontrar, é procurar respirar e não revidar aquela situação de estresse, tá? Não alimenta as emoções não alimenta as emoções com mais pensamentos, memórias ou imaginações. Fique com o pensamento original. Ou seja, mantenha, não queira mudar, sabe? Mantenha a sua linha de raciocínio, a sua linha de pensamento dentro daquela situação, mas sempre se preservando, sempre procurando manter estável, não revidar, não responder de acordo com a emoção que você está sentindo, tá? Deixa eu ver um outro aqui. Anote suas emoções, seus sonhos e desejos. Isso aqui é importante, por quê? Porque uma vez que você faz essa anotação, na fase reflexiva, que é onde começa tudo, é a fase onde você vai revisar, você vai analisar, você vai ver o que faz sentido e o que não faz, como eu falei no início da live, você vai ficar claro para você, vai ficar nítido. Quais são os próximos passos que você vai dar na próxima fase, pós a fase reflexiva, que é a fase dinâmica, que é a fase da execução, é a fase de você começar a fazer e acontecer, tá?
Uma outra estratégia para você melhorar manter a sua estabilidade física na fase criativa é, no caso, deixar de lado, para quem tá ali na academia, aquela pegada e coisa e tal, deixa de lado as metas da academia. Por exemplo, você tem uma rotina de fazer atividade física todos os dias, X horas por dia, tá? E aí, o cardio, a musculação e etc. Nesse período, procure... Oi, Ariane, seja bem-vinda, boa noite. Procure não focar muito nessa meta, procure respeitar os sinais e os limites que o seu corpo tá lhe propondo naquele período, porque a sua energia física, ela vai estar em baixa. Ela vai estar reduzindo, ela não vai estar totalmente baixa, mas ela vai estar em processo de redução. Porque quando você tiver com a sua energia física mais evidente, você vai poder trabalhar melhor essa coordenação intuitiva e vai intensificar sem aquela sensação de que você deixou de fazer. Tudo bem, meu amor, tudo ótimo, seja bem-vinda. E você, como é que tá? Tô melhor, voltei, agora tô recuperada, estamos de volta. Então, você vai diminuir o ritmo, mas você não vai ficar sem fazer. E isso vai dar aquela sensação de que tô mantendo a minha rotina. E aí você não se cobra, você não se pune, porque você diminuiu a intensidade, mas manteve ali dentro, sabe, daquela respirando sem dizer assim, meu Deus do céu, hoje falhei o treino, como é comum, né? A gente quer o tempo todo manter o pico no treino da fase dinâmica, como eu falei no início. E não precisa ser assim. Você precisa respeitar como o seu corpo está sentindo, como o seu corpo está reagindo nessa fase. Aí eu venho trazer para vocês aqui também. Deixa eu ver aqui uma outra que eu tinha grifado. Olha para aqui, gente. Olha quanta coisa que eu grifei para poder compartilhar. É muita coisa para trazer para vocês. No trabalho, como é que eu lido? Como é que eu lido? Né? Como é que eu utilizo agora como é que eu trabalho ali, o meu emocional, sabe? O meu mental no ambiente de trabalho nessa fase, que é uma fase onde, como eu falei para vocês, é uma fase que gera realmente assim muito desconforto e muita polêmica, porque todo mundo acha que é frescura de mulher e coisa e tal, e a gente acaba acreditando nisso e fica tudo certo. E não é não. Não tá tudo certo não é frescura de mulher não. É um período e a gente precisa respeitar que nós vivemos esse período. A gente só precisa saber lidar com eles, entender quando ele surge e como agir diante dele. Só isso. Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui. Pronto. Uma das sugestões que eu trago para vocês é aplicar no seu ambiente de trabalho quando você estiver nessa fase. Primeira coisa é pedir ajuda e apoio a outras pessoas quando tiver de fazer tarefas que não sejam apropriadas a esse período. Principalmente se não tiver conseguindo ser objetiva no trabalho. Então, como é uma fase extremamente emocional, às vezes a gente acaba trazendo a gente acaba alimentando a nossa mente a crença de que pedir ajuda é algo que repercute. Aquela questão de que você tá com preguiça, de que você é procrastinadora, de que você tá improdutiva. E pedir ajuda não é vergonhoso, pedir ajuda não é errado, muito pelo contrário. O legal daqui também é vocês compartilhar com as pessoas que estão mais próximas de você no seu ambiente de trabalho, porque aí as pessoas vão começar a entender um pouco mais que dentro daquele período, eles não vão precisar exigir tanto de você. Não é que você não vai deixar de entregar, mas que você vai entregar de uma forma diferente. Então, eles passam também a exigir menos. Use diferentes métodos de abordagem para aprender e entender conceitos. Por exemplo, aprenda observando. Tem gente que... Eu desenvolvi essa habilidade, por sinal. Mas tem gente que consegue, só quer aprender ou escrevendo, ou falando, ou coisa do tipo. Então, desenvolver a habilidade de observar, pausa aqui, gente, mas já voltei. Então, desenvolver a habilidade de você gerar um aprendizado através da observação vai fazer com que durante essa fase
você consiga ter um melhor aproveitamento, tá? Tome nota do que é eficiente ou ineficiente e desenvolva uma nova organização e novas estruturas. Lembre-se de que isso também é sinal exterior de necessidade de organização interior. Ou seja, se eu estou entrando numa fase aonde eu vou olhar um pouco mais para mim, fazer uma reflexão, né, de alguns pontos e etc., vou estar ali com uma percepção, né, mais consciente. Ana, eu não sabia que eu era soube depois que fui mãe, sinto muita calma, que o meu esposo disse que é frescura. É não, filho, é não. Ó, eu também nunca tive cólica, tá? Mas depois que eu fiz a laqueadura, quando eu tive meu filho mais novo, há 20 anos, eu passei a ter cólicas. E a cólica nada mais é do que o útero ali contraindo, tá? Então, às vezes, essas cólicas, pode começar a observar. Pode ser alguns fatores, tá? Muito estresse que você vive durante a sua rotina. Busque informações se você de repente tem algum problema, tem algum quadro de endometriose, porque quem tem endometriose tem realmente um ciclo menstrual muito sofrido, porque o nível de contração uterina é muito intenso, enfim. Mas diz a ele que não é frescura não, tá? É como diz, a partir de agora, a gente vai trabalhar muito para desconstruir essas crenças, de construir essa visão de que nosso ciclo menstrual é algo ruim, é algo que nos desfavorece, e muito pelo contrário. Os estudos que eu tenho feito desde 2021 e eu aplicando na minha vida, eu tenho observado e tenho obtido grandes resultados. O nosso ciclo menstrual, ele nos favorece muito. O que nos falta é usar cada período da forma correta. É identificar e utilizar os recursos que nós temos em cada período da forma correta. Boa noite, Nívia. Seja bem-vinda. Então, o que falta é isso. É nós ter essa consciência. Obrigada, dona Jo. Obrigada. É ter essa consciência. Uma vez que eu tenho consciência de que eu tenho esses períodos, de que cada período eu vou estar com um nível de energia, que eu vou estar com um quadro emocional diferente, que a minha disposição física, eu vou utilizar eu vou utilizar cada período dessa forma e vou trabalhar em favor, vou trabalhar o meu favor utilizando esse recurso. Ana, tem um cólica desde a minha primeira vez, com 14 anos, tenho 49. Então, mas você já procurou o médico? Já procurou saber o porquê? Porque assim, a cólica em si, ela é mais do lado fisiológico. Dentro desse assunto aqui, a gente não vai falar sobre isso. Eu posso até convidar uma médica, né, uma médica ginecologista para uma próxima live, para ela trazer esse ponto. Vocês me deram uma ótima ideia. Vou colocar aqui em uma dessas lives, eu vou trazer uma médica ginecologista para ajudar vocês. E vocês vão poder fazer todas as perguntas que vocês quiserem sobre o assunto. E eu tenho certeza que elas vão responder, tá? Gente, aí vocês no fundo aí vai ouvir aí a bebezinha, a nova membro da família latindo, tá? Mas se preocupa não, que a gente já tá terminando para poder também dar atenção a ela. Então, meninas, é saber utilizar esse recurso que nós temos. Ele não é algo que veio para nos desfavorecer. Ele veio para nos favorecer. A gente não se beneficia dele da forma que tem que ser feita, porque a gente não conhece ainda esse lado tão especial que nós temos, tá? Um outro convite que a gente faz para essa fase, tá? É trazer para vocês, trazer para vocês a importância, né, da autorreflexão e do autocuidado, e também desenvolver essa habilidade do gerenciamento do estresse. Porque isso vai fazer com que vocês, como eu falei para vocês no ponto 2, se eu não me engano, vocês vão se cobrar menos, vocês vão se punir menos. Uma vez que você gerencia o estresse, a sua manutenção da produtividade, ela se torna também muito mais eficaz, muito mais equilibrada, estruturada, porque você, na próxima fase, você faz a reflexão
de tudo que aconteceu na fase anterior, e na fase seguinte, que é na fase de novo, você começa só o processo de executar. Execução. Pronto, nesses próximos dias eu vou só executar. Faz todo um planejamento e executa. Aí entra numa outra fase onde você dá uma relaxada, mas você continua, mas num ritmo menos acelerado. Entende? Então, trazer essa clareza de como você vai utilizar esses recursos faz com que você não só se perceba o como você realmente é produtiva dentro de todas as suas demandas, dentro de todas as suas esferas, e vai ajudar outras pessoas a olhar para você de uma outra forma, trazendo, desconstruindo essa percepção distorcida de que o ciclo menstrual é algo que é sujo, de que é feio e de que, sabe? Não, é algo extremamente favorável. O que falta é a gente olhar da forma correta. Mude os afazeres. Uma outra sugestão que eu posso trazer para vocês aplicar no ambiente de trabalho, para que vocês fiquem menos sobrecarregados e menos exaustas durante esse período. Mude os afazeres profissionais para tarefas que entrem em harmonia com a sua capacidade dessa fase. Por exemplo, são 7 dias e você tem uma série de tarefas que você precisa executar. Você pode pegar, durante 7 dias, uma tarefa que você teria que executar em um dia, você pode pegar e fracionar ela. Fracionar ela para você executar em 2. Não é que você vai deixar de executar, mas você vai executar dentro da capacidade que você possui naquele período. Ou você segura, se você tiver como, né, deixar ela ali de lado um pouquinho, para você executar na fase onde você vai estar mais elétrica, mais enérgica para esse processo de execução. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Trabalhar. Pronto. Tente se concentrar em cada tarefa que estiver fazendo. Trabalhar em multitarefas não é muito ideal para esse período. Ou seja, você está fazendo um relatório, por exemplo, tá? Mas além de relatório, você vai fazer uma outra coisa, fazer 3 coisas ao mesmo tempo, porque nós mulheres temos essa habilidade, né? Nós somos os únicos seres que conseguem segurar o menino, falar o celular e olhar o leite e não deixar o leite derramar. Mas aí, se de repente você for fazer tudo isso ao mesmo tempo, nessa fase, pode ser que o leite acabe derramando. Só para vocês entenderem, tá? É só para vocês entenderem o como a gente pode utilizar essa fase ao nosso favor, mas sem perder a qualidade de como você pode ser produtiva nesse período. Deixa eu ver um outro ponto aqui que eu deixei para trazer para vocês aqui. Pronto. Uma outra sugestão que eu trago para vocês é utilizar técnicas de gestão de tempo para priorizar tarefas, evitar estresse com prazos e usar os surtos de energia da melhor maneira. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês de uma ferramenta que eu estou desenvolvendo? Pronto. Por isso que eu utilizei como base dessa ferramenta a linha do tempo. Porque aí vocês vão conseguir olhar para essa fase, por exemplo, que a gente já vai encerrar fechando com essa fase. Vai pegar essa fase. Tá, eu tenho 7 dias. Então, dentro desses 7 dias, eu vou priorizar tarefas aonde eu tô com melhor capacidade para executar elas. Só que dentro desse período você pode ter alguns picos, alguns surtos de energia, e nesse período que surgir esses, você vai pegar uma determinada tarefa e vai intensificar a sua execução. Isso pode acontecer e isso pode não acontecer, porque é muito relativo, vai de mulher para mulher. Mas se isso acontece, uma vez que você vai estar ali gerenciando o tempo para priorizar determinadas tarefas, você consegue executá-las com eficácia. E você consegue ali ser muito mais assertiva no processo de conclusão, de execução dessa tarefa. Aí vem o desafio que eu vou deixar para vocês, tá? Vou deixar já o desafio e na próxima semana eu quero ver quem aqui se desafiou, tá certo? Se desafiou e começou a se auto-observar com relação a isso. A partir de hoje, 7/12/2023,
Veja em que estágio você se encontra. Se você menstruar nos próximos dias, começa a contar. A partir do dia que você menstrua, como você se sente até o seu 7º dia. E aí você anota no papel. Pega um caderno, um bloco de notas, enfim. Na agenda do celular, no bloco de notas do celular, enfim. E você começa a se observar. Porque uma dessas características que eu citei aqui, ou das que eu vou citar nas próximas lives, vai acontecer com vocês. A gente vai começar a compartilhar e a gente vai trocar experiências. Fala para elas que eu tenho uma fórmula que pode ajudar. Ah, sim. A gente vai falar sobre isso numa outra live, onde eu vou estar trazendo uma pessoa convidada para falar sobre um produto totalmente natural que nos auxilia, tá? Nesses desconfortos. Então, o desafio é deixar de lado os medos que geram a necessidade do controle. O primeiro convite que eu deixo para vocês. Anotem aí, se tiver como anotar, anotem. Se não tiver como anotar, depois você assiste no replay e vai lá, anota o desafio. Deixe de lado os medos que geram a necessidade de estar no controle. Aceite o não consertar as coisas, principalmente a si mesma ou o seu parceiro. Por quê? Porque a mulher, quando tem essa característica de querer ter o controle de tudo, ela quer consertar tudo, inclusive a si mesma. E nós não somos perfeitos. Todos nós temos defeitos, temos qualidades. Então a gente precisa saber lidar com a nossa luz e com a nossa sombra. Não é querer consertar as pessoas, é querer melhorar a si mesmo para que a gente influencie o outro a se melhorar. Mas aceite que você não tem esse poder de consertar o mundo, de consertar as pessoas, de consertar a si mesmo. Você tem o poder de se melhorar, certo? Não de mudar, mas sim de se melhorar, tá? Fique confortável com a vulnerabilidade. É outra coisa que também machuca muito, sabe? Quando eu vejo pessoas julgar alguém que transcende a sua vulnerabilidade, sabe? Isso ali é um fraco. Isso ali é uma fraca, isso aqui. Gente, não é vergonha. Não é feio você transcender a sua vulnerabilidade. Tiago Barros, seja bem-vindo. Boa noite. Gente, depois eu falo um pouco sobre esse Tiago Barros, tá? Vai ser segredo até 2024. Até março de 2024. Então, quando vocês se sentirem vulneráveis, seja diante de vocês mesmas, seja diante de outras pessoas, não se culpe, sabe? Não se julgue, não sinta medo, não sinta vergonha. É natural e é necessário, muitas das vezes, a gente expor a nossa vulnerabilidade, porque isso não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, é sinônimo de força, tá? Eu não menstruo mais... Não tenho útero, porém eu tenho parte de sensações. Exatamente, Nívia. Exatamente. Foi como eu falei no início da live, antes de você entrar, tá? Independente de você ter ou não útero, você vai sentir a sua, como é que se diz? O seu ciclo interno, tá? E aí, se vocês forem observar o ciclo lunar, na próxima aula eu vou trazer para vocês o ciclo interno, que é o nosso ciclo menstrual, ele tem muita influência do ciclo externo, que é o ciclo lunar. A força da lua, ela influencia muito também nas nossas emoções, nos nossos comportamentos. E se tiver alinhado o ciclo interno com o ciclo externo, meu Deus do céu. Aí é que você vai dizer, caramba, onde é que estava esse estudo que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso? Mas enfim, então, fechando a caixinha da vulnerabilidade, se permita a ficar confortável com a sua vulnerabilidade, certo? E amar-se como você é. Ame-se como tal, com suas qualidades e com seus defeitos. Quem você é hoje, ou quem você foi lá no passado, simplesmente faz parte de você, mas isso não define quem você será no futuro. O que você está vivendo hoje, as suas frustrações, os seus medos, as suas ansiedades,
O que você fez de legal, o que você fez de ruim lá atrás, e que às vezes lhe gera desconforto, não define quem você está disposto a ser a partir de agora. Por que eu tô falando isso? Nesses dias que eu estive afastada por motivos de saúde, eu andei tendo algumas conversas em off, claro, com algumas pessoas, e eu ouvi um discurso de alguém e que isso me deixou assim, sabe? Eu, caramba, não é possível que ainda tem pessoas que se sentem assim. O que eu preciso fazer para mudar isso, para mudar essa percepção? Porque o ser humano, a gente vive dentro de uma bolha e a gente não consegue olhar para dentro de nós mesmos com tanta clareza como quem está fora, muitas das vezes. Por isso que é importante esse processo do autoconhecimento, para a gente aprender, desenvolver e performar a capacidade de olhar para si mesmo. Entender quem somos, amar como somos, entender que a vulnerabilidade faz parte e a gente se sentir confortável com isso, sabe? Mas isso me deixou pensando, né? O como às vezes a gente consegue enxergar a grandeza do ser humano, mas por aquela pessoa, ela tá no meio de ambientes e de pessoas tóxicas e nocivas, elas não conseguem enxergar a luz que está dentro dela. Então, pessoal, por isso que eu quero trazer hoje para vocês esse desafio, certo? Deixe de fato de lado o medo que vocês têm da necessidade. Nínive Veloso, boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Sabe, para de querer ter o controle de tudo. Para de querer ter o controle de tudo e se liberte desse medo de você, sabe, querer. Não, deixa as coisas acontecer da forma que tem que ser. Se permita a viver o conforto de estar vulnerável. Aceite que você não precisa e que você não deve consertar os outros. E nem tampouco a si mesmo. Você vai viver o seu processo de transformação. E amar-se como você é. Esse é o desafio que eu vou deixar para vocês. E é com essa mensagem que eu vou estar fechando a nossa live de hoje. Como eu falei para vocês, esse conteúdo eu modulei ele, vai ser umas 8 aulas, gente, de 8 a 10 aulas, tá? Então, na próxima semana, a gente vai dar continuidade sobre mais características de cada fase, da qual eu compartilhei com vocês hoje, do como o seu físico e o seu emocional e o seu mental, ele repercute em cada fase, o como você pode lidar, certo? Diante de algumas situações. Eu hoje, não sei se vocês observaram, eu foquei um pouco mais na fase criativa, que é a fase pré-menstrual, e enfatizei principalmente em ambientes de trabalho, que é algo muito recorrente a julgamentos, a desconfortos, a exposição distorcida, tá? Mas semana que vem, a gente vai dar continuidade, onde a gente vai aprofundar um pouco mais, e eu convido vocês a estar comigo próxima semana, tá? Amanhã, aquele belo feriado. Hoje amanheceu aquela garoa, aquele nubladinho, mas depois o sol aí abriu novamente. Então, convido vocês amanhã e vocês olhar para dentro de vocês. Mereço receber essa luz do sol, mereço ser acolhida, mereço amar-me como sou e, claro, entender que eu não tenho controle de tudo. O controle de tudo está na mão do Criador. Meus amores, beijo no coração de vocês. Próxima semana estaremos de volta a partir das 20 horas e 15 minutos. Vamos dar sequência a essa aula, como eu falei, é uma aula extensa. E vocês são os nossos convidados. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês.